Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista e no programa de hoje eu estou aqui com a Raquel Guedes Pimental, mestre em psicologia na área de orientação, profissional e de carreira e também gestalt terapeuta. Boa tarde, Raquel, muito obrigado pela tua presença aqui. Raquel, o que é a psicoterapia? Bom, a psicoterapia é um processo pela qual a pessoa se submete, né, junto a um psicoterapeuta, um psicólogo que é especializado nessa área, né, que visa ampliar as possibilidades de vida da pessoa, né, então ajuda a pessoa a encontrar por ela própria, né, se fortalecer para enfrentar os desafios principais da vida, né, então, por exemplo, a perda de alguém, uma mudança grande na vida, né, uma grande decisão para tomar, uma depressão, né, problemas familiares de relacionamento. Então, tem N possibilidades que a psicoterapia engloba, né? E junto ao psicoterapeuta, a pessoa vai se fortalecendo para conseguir ela própria enfrentar esses problemas, né, de um jeito mais tranquilo. É um autoconhecimento, então, em todos os quesitos, relação familiar, relação profissional, autoconhecimento mesmo. O principal foco, na verdade, o resultado, na verdade, é o autoconhecimento, né, e essa ampliação na vida que a pessoa tem, né, então, cada situação que a pessoa vive, né, e que ela trabalha, né, num processo psicoterapêutico, ela tem a chance de se conhecer melhor, né, de perceber coisas que ela não percebia, né, da própria história, da própria vida, né, ver outras facetas que no dia a dia ela não consegue perceber, né? Então, quem que pode procurar a psicoterapia como um auxiliador, né, no caminho da vida, vamos dizer assim? Qualquer pessoa que se sinta desconfortável com algum problema, né, ou com alguma situação, ou que esteja precisando conversar, ou que esteja confusa, qualquer pessoa pode procurar a psicoterapia, né? Então é um trabalho que é aberto para todo mundo, né? Enfim, e a psicoterapia está ficando cada vez mais popular, na verdade, né, nos últimos anos. Antigamente era uma coisa mais elitizada, era mais rara, né? E hoje em dia está cada vez mais na boca do povo, né? Então as pessoas falam nas novelas, na televisão, nos meios de comunicação, né? E então não tem mais tanto preconceito para procurar os psicólogos. Ainda existe um pouco, né? As pessoas confundem psicólogo com psiquiatra, né? Então psicólogo não é a pessoa que trata necessariamente de loucos, né? Muita gente fala, eu não vou no psicólogo porque eu não preciso, não sou louco, né? Mas, na verdade, todo mundo precisa um pouco, né? De se conhecer um pouco melhor, trabalhar seus problemas, né? Então, psicólogo não trata somente pessoas, digamos, popularmente, né? Entendi. Falam de loucura, né? E quando essa pessoa deve buscar uma terapia, uma psicoterapia? É o mesmo termo? Terapia? Psicoterapia, é um termo mais popular, mas pode ser usado também. Então, a pessoa deve procurar quando ela sente que ela sozinha não está mais conseguindo ter autonomia, ou ter força, ou ter condições de lidar com alguns problemas. Quando ela se sente, por exemplo, imobilizada, não consegue sair de uma determinada situação, né? Quando ela, quando ela se sente fraca, quando ela se sente deprimida, ou quando ela se sente confusa, né? Então, várias situações a pessoa pode procurar uma psicoterapia, né? Tu falou que tá ficando mais popular, cada vez mais popular a psicoterapia. De que maneira que tu vê isso? É só pela frequência que ela vem sendo falada na televisão, ou de outra maneira, alguma questão de legislação, alguma coisa assim desse tipo? Então, na verdade, tem as duas coisas, né? Então, cada vez mais na televisão eles mostram, né? Alguns de uma maneira um pouco preconceituosa, outros não, né? Eu acho que a comunidade de psicólogos tem contribuído para isso com algumas campanhas, né? Então, para tornar isso um pouco mais acessível e popular. E, atualmente, saiu uma resolução, né? Que pede para os planos de saúde, né, dar um prazo para os planos de saúde oferecerem psicoterapia, né? Então, a partir do momento que os planos de saúde conseguirem se enquadrar nessa situação, a psicoterapia vai ser muito mais acessível, né, para todo mundo. E tem um prazo já para isso começar a acontecer? Bom, eu não sei te precisar o prazo, mas que eu saiba, o prazo é esse ano. Esse ano. Então, acho que até esse ano, até meados desse ano, os planos de saúde precisam se adequar, né? Vários já
Já aderiram? Já aderiram, né? Alguns... Raquel, quais são as queixas mais comuns que vocês têm com o cliente ou o paciente? Como é que é isso? Então, na verdade é um termo meio complicado, né? A gente usa cliente, mas não é o termo ideal, né? O termo ideal seria consultante, que é a pessoa que vai consultar, porque cliente dá uma relação muito comercial e a relação terapêutica vai muito além da relação comercial, né? Uma relação subjetiva que envolve outras coisas. E paciente dá uma ideia de passividade, né? Então a pessoa não é passiva, ela é totalmente ativa no seu processo terapêutico, né? Então pode ser consultante. E quais são as queixas mais comuns? As queixas mais comuns. Bom, depressão, né? Uma queixa que tem acontecido com muita frequência. Algumas síndromes, a síndrome do pânico. Mas são dificuldades que a pessoa tem, na verdade, de enfrentar a própria vida, né? Orientação de carreira, orientação profissional, que é uma das especializações do núcleo que eu trabalho, né? Então, muita gente nos procurando dar um novo rumo para a carreira, ou para descobrir o que quer fazer, ou para, enfim, conseguir alcançar mais rápido os objetivos, né? Como é que é esse processo, assim? Como é que funciona a terapia? Como é que funciona? Bom, normalmente dura em média de 50 minutos a 1 hora, depende muito do contrato terapêutico, né? Então, são sessões semanais, né, ou quinzenais, de acordo com a abordagem, né, em que a pessoa vai, né, senta de frente para o terapeuta e conversa sobre seus problemas, vai falando, né, então o terapeuta faz parte desse processo, né, então ele se posiciona, ele se coloca, ele conversa. Existe a intervenção, então? Existe uma intervenção, né, bem direta na psicoterapia, né, o tempo todo. Então, o psicoterapeuta tem que estar muito presente naquele campo, né, para conseguir usar das melhores ferramentas para ajudar a pessoa que está procurando ele, né. Então, dura em média 50 minutos, né, de conversa e de intervenções, né, e o tempo de processo depende muito de cada pessoa, é muito relativo. Não tem um prazo, fazer sessões em um mês, sessões... Não tem como prometer nada, na verdade, porque tem pessoas que, de repente, em 2 meses conseguem resolver várias questões, tem pessoas que vão na terapia para resolver um assunto bem focal, então acaba sendo um processo um pouco mais rápido. Tem pessoas que levam anos, né, ficam anos em terapia, né, que sempre tem alguma coisa nova para rever, né? Então acaba usando o terapeuta como como um organizador, né, da própria vida e tal, né? Então isso é um dos papéis do psicoterapeuta também, né? Então a vida é muito dinâmica, né? Sempre tem situações novas e questões para resolver, mas um dos objetivos da terapia principal, né? Aliás, acho que é o principal, na verdade, é ajudar a pessoa a se fortalecer a tal ponto que ela crie uma autonomia, que ela possa caminhar sozinha, que ela não precise mais da psicoterapia, né? Então, é um período, um tempo. A pessoa percebe sozinha que ela já está pronta para seguir sozinha, como tu falaste, ou o psicoterapeuta auxilia nesse processo? Eu acho que tu já está pronta, tu já pode seguir... As duas coisas acontecem, assim, né? Então, a pessoa percebe sozinha, né? Aquilo que a gente chama de alta, a própria pessoa ela consegue se dar uma alta, né? Mas quando a pessoa está com um pouco de dificuldade de perceber, ou quando ela está muito apegada ao processo e tal, o psicoterapeuta pode mostrar para ela, pode ajudar ela a viver esse período de transição até ela conseguir caminhar sozinha. Como é que é feito o processo da psicoterapia? Ele é um processo individual? Ele pode ser feito com famílias, casais? Como é que ele se dá? Individual. Então, normalmente é individual, né? Mas existe terapia de casal, né? Existe terapia de grupo, né? Terapia de família, né? Então, depende muito da abordagem e da forma de trabalhar, da especialidade de cada terapeuta, né? Então, por exemplo, quem trabalha com criança precisa necessariamente ter um contato com a família, né? Fazer algumas sessões junto com a família para poder conhecer a interação dessa criança, né? A dinâmica familiar. Então, acaba que o contexto familiar acaba contribuindo com o processo terapêutico também. Mas como é que é esse processo com a criança? Da mesma forma, do mesmo sentido, assim, como é feito com um adulto? Tem acompanhamento dos pais, direto ou indiretamente? Como é que é? Tu vai conhecendo a criança? Por que o pai leva o filho à psicoterapia? Olha, em geral, né, o que leva um pai a procurar a psicoterapia para a criança tem mais a ver com queixas escolares. Né? Então, a escola que é a principal
digamos, demanda, né, da terapia. Então, ou questões de comportamento, de agressividade, de hiperatividade, né? Enfim, então são motivos que levam a criança para terapia, na verdade, né? E que mais? Você tinha perguntado? De casal, de família? De casal, de família. De casal são crises conjugais, né? Mas eles são tratados juntos? Eles ficam juntos dentro da sala? É um processo, né? Voltando para a criança, então, te respondendo, né? Com a criança, normalmente, a primeira sessão vem com os pais, na verdade, né? Sem a criança, para entender o que eles estão procurando e tal. E depois, aos poucos, é feito um processo dependendo da idade da criança. Se for uma criança muito pequena, normalmente você atende com os pais junto, né? Com um dos cuidadores, ou com alguém de confiança da família, né? E se for uma criança um pouco maior, o terapeuta fica com a criança, né? Usa-se muito brinquedos, né? A criança, ela se comunica através da brincadeira, né? Do lúdico. É a linguagem da criança, então essa linguagem que se fala na terapia infantil, né? E de vez em quando chamam os pais, né? Então dá para fazer uma terapia, uma sessão em conjunto. E essa, na terapia de casal, na terapia de família, vai um de cada vez, ou quando eles estão em crise de relacionamento, não criam, se for os dois juntos, eu não sei, eu vou te perguntar, se são os dois juntos, eles... Desculpa, eles estão os dois juntos e não criam um certo receio do que falar, do que expor com o terapeuta? Então, quando o casal resolve procurar uma terapia, porque eles realmente estão precisando, né? Então, aquilo que vai para a terapia é a relação do casal, né? Então, com certeza, assim, muita gente que vai procurar terapia se sente com um pouco de receio no começo, né? Até construir um vínculo com o terapeuta, até construir essa relação de confiança, que não é uma coisa que se dá do nada e ao acaso, né? É uma coisa que vai ser construída. Né? Então, muita gente fica com receio de falar certos assuntos, né? Às vezes, certos temas aparecem depois de muito tempo, né? Então, importantes, né? Coisas significativas aparecem depois de algum tempo, né? Então, de casal, funciona mais ou menos assim. Geralmente, os dois procuram juntos. Ou um dos dois liga, né? Mas geralmente é em acordo, né? Os dois querem, de alguma maneira, né? Ajuda, né? Raquel, tu tinha me falado que a psicoterapia está evoluindo cada vez mais e está abrangendo cada vez mais gente pelo esse espaço na mídia e por cada vez as pessoas estarem conhecendo mais. O que tu acha que falta para a psicoterapia, para a terapia, né? Ficar mais conhecida, ser mais popular e ajudar cada vez mais pessoas? Então, na verdade, o que falta... Um dos elementos que falta, na verdade, é a questão de se tornar mais acessível, né? Porque, enfim, isso vai contribuir bastante a questão dos planos de saúde, né? Pagando as consultas terapêuticas. Então, isso talvez ajude a ficar mais popular. Isso está faltando no momento, né? Levar até a população, na verdade, esclarecimento sobre o que é isso, sobre esse tipo de trabalho, né? Sobre que pessoas podem procurar esse tipo de trabalho. Então, eu acho que agora as redes sociais têm um papel muito importante nesse sentido, né? De esclarecer um pouco mais as dúvidas, né? De tirar fantasias que as pessoas, né, venham a ter em relação à terapia, né? Então, eu acho que a mídia tem um papel muito importante também nesse sentido, né? E quando aparecer em contextos de televisão, de novela e tal, aparecer de uma maneira mais realista, um pouco mais... o que realmente o psicólogo faz, né? Nossos telespectadores podem te encontrar, se quiser saber mais sobre a psicoterapia. Nós temos um núcleo Ampliar, é um núcleo de psicoterapia e desenvolvimento de pessoas, no qual a gente oferece psicoterapia na abordagem Gestalt terapia e cognitivo-comportamental, são duas especialidades diferentes, e alguns cursos, né, no sentido de desenvolver algumas habilidades das pessoas, né? Então, de comunicação, de relacionamento interpessoal, tem uma lista de cursos. Então, vocês podem me encontrar no site www.nucleoampliar.com.br ou pelo telefone 4141-0504. Né? São os principais meios de contato conosco. Raquel, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no TV Câmara Entrevista. Eu agradeço também a oportunidade. Eu quero agradecer a você também que ficou aí nos assistindo.